Nosso objetivo na reunião de hoje é discutir o maior programa de capacitação industrial e tecnológico da história da indústria da defesa brasileira. Quero crer que um dos maiores programas desenvolvidos, inclusive neste momento, em todo o mundo. Um programa estimado em aproximadamente 21 bilhões de reais e que é estratégico não apenas para a Marinha do Brasil ou para a defesa do nosso espaço marítimo, mas também para o fortalecimento da nossa indústria de defesa e para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Os cidadãos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, poderão estar ponderando se faz algum sentido gastar bilhões com um programa dessa dimensão, ou mesmo com qualquer outro programa de defesa, num país com tantos desafios em tantas áreas, no campo da infraestrutura, no campo da emancipação social de milhões de brasileiros. O senso comum associa as Forças Armadas apenas ao combate e à defesa do país em tempos de conflito, ignorando o impacto do trabalho dessas mesmas forças em tempos de paz, na proteção de interesses nacionais e no dia a dia do povo brasileiro. Investir em defesa é investir na vigilância de nossas fronteiras e no combate sistemático ao narcotráfico. É investir na proteção do nosso patrimônio genético, em segurança cibernética, no desenvolvimento, enfim, da indústria nacional de defesa. É investir em capacitação tecnológica e até em energia e saúde. Para aqueles que, eventualmente, não estejam atentos ao tema, vale explicar que o programa nuclear da Marinha não prevê apenas propulsão nuclear de submarino. A capacidade já alcançada de enriquecimento de urânio também vai ser explorada para a produção de eletricidade e outros usos medicinais. Voltemos, portanto, ao ProSub, um programa de porte muito maior que o da compra, por exemplo, dos caças para a Força Aérea Brasileira, o programa FX-2, que foi orçado em 4 bilhões e meio de dólares e teve tanta repercussão recentemente na mídia nacional em razão da decisão do governo federal. Desenvolvido em parceria com a França, o ProSub prevê a construção e operação de um submarino a propulsão nuclear, 4 submarinos convencionais, uma unidade de fabricação de estruturas metálicas, um complexo de estaleiro e uma base naval. Não se trata simplesmente, como historicamente fizemos, de comprar ou adquirir esses equipamentos, de montar essa infraestrutura. A pedra de toque é a transferência de tecnologia que dará ao nosso país plena capacidade de operar os submarinos e de impulsionar de forma decisiva nossa indústria de defesa. É bom frisar que esse é um setor da indústria que multiplica conhecimento, gera renda, emprego e desenvolvimento. Aliás, em muitos dos países desenvolvidos, a indústria de defesa responde por parcela considerável do produto interno bruto. É o caso da França, que tem uma larga tradição nessa questão, onde essa indústria chega a representar, dependendo, enfim, do ano, de 15% a 18% do produto interno bruto, portanto, ferramenta e alavanca de desenvolvimento. O ProSub também vai permitir ao país integrar o grupo seleto de países que hoje têm capacidade para construir submarinos de propulsão nuclear. Tecnologia hoje dominada por poucos, pela China, pela França, pelos Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Mais uma vez, podemos nos perguntar sobre a necessidade do desenvolvimento de algo tão sofisticado como um submarino a propulsão nuclear. Não é só uma questão de prestígio internacional. Um submarino a propulsão nuclear vai nos dar, com certeza, retaguarda e poder de dissuasão em águas profundas. Vai nos permitir também disputar em melhores condições um assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas é preciso destacar, de fato, a importância do ProSub no patrulhamento e proteção da chamada Amazônia Azul, ou seja, do nosso mar territorial, com todas as suas enormes riquezas naturais, inclusive o petróleo e o gás do pré-sal. O programa também vai responder por uma geração expressiva de empregos e benefícios sociais
no município fluminense de Itaguaí, onde está sendo instalada a infraestrutura industrial. Até 2025, no auge da sua atividade, o ProSub deverá gerar 9 mil empregos diretos e outros 32 mil empregos e oportunidades indiretos. Convém destacar ainda o peso da parceria entre o Brasil e a França, que vem recebendo grande impulso nos últimos anos, sobretudo na área militar. Detalhe fundamental: a garantia de transferência tecnológica é requisito indispensável, é premissa, portanto, para as aquisições na área de defesa. No caso do ProSub, essa transferência se dá em grandes proporções, em áreas como concepção, projeto, fabricação e manutenção de submarinos convencionais e nucleares, com reflexos significativos para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Como sabemos, o Brasil detém tecnologia necessária ao enriquecimento de urânio e vai ser responsável pela construção do reator de propulsão nuclear do submarino. Mas vamos ter que contar com a expertise da Marinha Francesa, nossa aliada desde sempre, para desenvolver um casco capaz de suportar profundidades elevadas. Foi por conta desse know-how que fechamos a parceria com a França, quando no passado já tivemos um acordo com a Alemanha para a construção de submarinos. Seria importante também, Almirante, que Vossa Excelência pudesse falar dos motivos que moveram o governo brasileiro, a Marinha brasileira, a fazer essa opção por essa aliança com a França, pela DCNS, em razão, inclusive, de uma parceria histórica que tínhamos até então com os submarinos que foram adquiridos junto à Alemanha. Em outubro passado, pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer de perto as instalações da DCNS, a empresa estatal francesa que se associou à brasileira Norbert Odebrecht no ProSub. A visita às instalações de Cherbourg, Lorient e Toulon, a convite do governo francês, reforçou minha convicção de que o programa é um marco na defesa nacional com extraordinárias consequências para o nosso país. Mas, embora não haja dúvidas, pelo menos de minha parte, de nossa parte, quero crer, da importância estratégica do ProSub para os interesses nacionais, creio ser necessário esclarecer melhor, por exemplo, os motivos que levaram à priorização de um investimento desse porte, tendo em vista as necessidades de reforçar, por exemplo, a frota de superfície da Marinha do Brasil e outros programas da Marinha que vivem e enfrentam desafios, assim como as demais forças, o Exército e a Aeronáutica. No contexto, enfim, de enormes desafios representados por um programa de dimensão do ProSub, é essencial que os recursos financeiros necessários para a sua implantação possam ser assegurados e que esse programa tenha solução de continuidade, dadas as suas consequências e os seus impactos positivos para o nosso país. Vale ressaltar que, embora incluído no PAC, o ProSub não foi contemplado com suas necessidades integrais na proposta de lei orçamentária para 2014, que estivemos aqui discutindo. Portanto, seria muito importante que Vossa Excelência, Almirante Max, pudesse destacar os desafios para 2014, no enfrentamento e no desdobramento deste importante projeto. Portanto, com essas considerações, nós queremos dar boa-vinda a Vossa Excelência, dar boa-vinda ao doutor Ari Matos, secretário executivo do Ministério da Defesa. Daqui a alguns dias nós estaremos recebendo aqui na comissão a presença de Sua Excelência, o ministro da Defesa, Celso Amorim, cumprindo resolução desta comissão em que todo início de ano o ministro estará conosco aqui na comissão para fazer uma prestação de contas do ano que se passou e apresentar os mais importantes desafios e cenários para a defesa brasileira. Portanto, com essas considerações, nós queremos, sem mais delongas, passar a palavra à Sua Excelência, o Almirante Max, coordenador do Programa de Desenvolvimento de Submarino à Propulsão Nuclear, da nossa sempre honrosa Marinha do Brasil. A palavra é de Vossa Excelência. Bom, na presença do Senado, na pessoa do senador Ferraz, cumprimento a todos aqui presentes. Quero dizer aos senhores da minha satisfação, agradecer ao senador por a oportunidade de estarmos aqui, mostrando um pouco do que é o ProSub.
né? Eu vou fazer uma apresentação de cerca de 20, 25 minutos, espero que não passe disso, e onde eu procurarei mostrar o que é o ProSub, o porquê do ProSub, né? E já muito em função de uma série de perguntas que normalmente são feitas a nós através da imprensa ou através de outros órgãos de interesse. Por favor. Eu vou seguir esse sumário, eu vou primeiro contextualizar o Brasil no mundo, muito rapidamente, que isso aí os senhores rapidamente vão verificar a importância desse grande projeto. Por favor. Nós sabemos que esses números percentuais, se não forem corretos, são próximos disso, não foge muito disso. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, significa 5,7%, é o quinto país em extensão mundialmente. Em termos de América do Sul, é 47%. Em termos de população, nós já estamos cerca de 203, 205 milhões de pessoas. Em relação ao mundo, 3,20, 3,2, 3,3, também o quinto país. Em relação à América do Sul, 50%. Nós temos reservas de água doce. Mundialmente, 12% em relação ao mundo. Em relação à América do Sul, 48%. Terras agricultáveis, 45%. Energia renovável e não renovável. Petróleo, 90%, como vocês sabem, são extraídos do mar. Comércio exterior, 95% pelo mar. Nós temos, não poderia deixar aqui, como da Marinha, falar da Amazônia Azul, que os senhores têm pleno conhecimento, cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados aí, sob responsabilidade do nosso país. Esses dados, no meu entender, eles já mostram a importância de se ter, eu vou falar inicialmente especificamente do ProSub, mas não é só o ProSub, de uma Força Armada forte. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 50 anos, 100 anos, no mundo. A maioria de nós aqui presentes não estaremos vivos para ver. Então, é uma responsabilidade nossa ter uma Força Armada forte. Não é para entrar em guerra, pelo contrário. É exatamente para ter o poder de dissuasão, como foi comentado aqui pelo senador. Então, esse é o grande motivo. O submarino de propulsão nuclear, como perguntam sempre, por que o submarino de propulsão nuclear? Porque ele é considerado uma arma, ele é uma arma, como os senhores verão, é uma arma de maior dissuasão que existe. O submarino de propulsão nuclear, ele por si só, é uma arma de dissuasão. Eu vou continuar, por favor, que aí eu vou mostrando. Um outro dado importante, saiu recentemente, os senhores veem o seguinte: o Brasil, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, e não contando a União Europeia, os senhores podem ver que nós somos dos 10 maiores de área, certo? Junto com o Canadá, Austrália, Argentina, Cazaquistão e Argélia, mais esses que eu citei, 10 maiores economias do mundo, certo? 10 maiores população do mundo. E o Brasil está presente em tudo. Isso é uma coisa, é um gráfico interessante, esse mostrado aí. Então, nós vemos que o Brasil está bem central junto com a Rússia, a Índia, a China e os Estados Unidos. Então, um país que quer ser grande, não pode ser grande somente em economia, somente em social, que tudo isso é importante também em termos de defesa, ele tem que ser grande também. Pode passar, por favor. Como é que foi criado o ProSub, por favor? A Estratégia Nacional de Defesa de 2008, ela estabelece atribuições, responsabilidades no que diz respeito à energia nuclear, que são essas que estão listadas aí, e dentre algumas delas, né? E ele, no que diz respeito à Marinha do Brasil, ela diz o seguinte: a Marinha do Brasil, o Brasil contará com força naval composta de submarinos convencionais e de submarinos de propulsão nuclear. Capacidade de projetar e de fabricar. Essa palavra projetar é a palavra-chave. Até hoje, nós construímos já muitos submarinos, construímos navios de superfície aqui no Brasil, mas nunca projetamos. Então, esse já é um ponto específico no que diz respeito ao ProSub. É aprender e estar pronto a projetar sozinho submarinos.
com investimento e parcerias necessárias. Por favor. No mundo, como o senador citou, nós temos esses países, China, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e França, são os países que têm submarinos com propulsão nuclear. Alguns deles com armamento nuclear ou não. O nosso não tem armamento nuclear. Isso é importante que se saiba. Mas somente 2 países, naquele momento, em 2008, 2009, naquele momento, somente 2 países construíam submarino com propulsão nuclear e submarino convencional, que são exatamente esses 2 países que estão citados, Rússia e França. No que diz respeito, se foi a todos esses países, a esses 2 países, então, por que a França? Porque a França foi aquela que nos ofereceu, nos permitiu ter uma melhor transferência de tecnologia. Esse é o motivo real. A França, além de ela não tem mais submarino convencional também. Ela não tem mais submarino convencional. Mas ela continua construindo, ela construi para a Índia, para a Malásia, para o Chile. Ela não perdeu o punch de construção de submarino convencional. Essa que é a verdade. E ela constrói também submarinos de propulsão nuclear. Então, foi por isso que ela foi escolhida. A França foi escolhida por isso. Pode passar, por favor. Como nós sabemos também, o objeto final desse grande programa, desse grande projeto, é a obtenção do submarino com propulsão nuclear. Esse é que é o cerne da questão. E, para isso, várias etapas serão cumpridas, como os senhores verão. E nós temos na Marinha duas grandes vertentes, que é o Programa Nuclear da Marinha, que é situado em São Paulo, e o PROSUB, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear. Então, nós temos essas grandes vertentes. O programa de nuclear da Marinha já vem desde a década de 70, e ele é o responsável pela construção do reator nuclear. Ele é o responsável do protótipo do reator nuclear, porque nós não faremos um reator nuclear para o submarino sem antes termos aprendido em terra como se fazer com toda a segurança. Porque essa parte nuclear, uma coisa interessante, a cada passo avante que se dá 2 atrás em termos de segurança. Essa é uma imagem que eu faço porque a segurança está acima de tudo. Por favor. Então, como eu disse, em São Paulo, nós temos o desenvolvimento do enriquecimento do combustível, o protótipo do reator, né, e a infraestrutura, e é onde estão, no dia de hoje, os nossos projetistas. E o PROSUB, ele é o responsável em Itajaí, que eu convido os senhores, desde já falei com o senador também, aqueles que desejarem, que eu acho que é uma obra grandiosa, que vale a pena, todos nós vamos sentir orgulho do que nós vemos lá. Essa, como brasileiros, todos nós tenho certeza que a visita nos dá orgulho do que nós vemos lá em termos de construção. Estaleiro de construção e manutenção, os submarinos, os 4 convencionais e o de propulsão nuclear, e a base propriamente dita. Por favor. Aqui vem já uma diferença. Eu queria dizer aos senhores também uma coisa. Quando eu falei que só 2 países construíam convencional e nuclear, eu queria dizer ao senhor, alguns países do primeiro mundo já se questionam por que eles terminaram com os submarinos convencionais. Alguns deles já começam a pensar em ter de novo submarinos convencionais. Por quê? Por causa do emprego. A principal característica do submarino é a ocultação. Ali eu botei um quadro comparativo e a propulsão, uma é dieselétrica, a outra da planta nuclear, propriamente dita. O convencional depende de renovação do ar para as pessoas respirarem. Depois de um determinado Depois de um determinado tempo, o que acontece? O submarino precisa, nós chamamos de snorkel, botar um mastro para receber ar e renovar o seu ar. O submarino de propulsão nuclear não precisa. Ele tem grande tempo, ele não independe do ar atmosférico. Ele mesmo se renova internamente. O submarino convencional tem pouca velocidade. Essa é uma das grandes vantagens do submarino de propulsão nuclear.
pouca velocidade, ele fica entre 6 e 10 nós, milhas horárias, que ele anda, que é muito pouco. E porque eles são empregados para emprego próximo à costa e emprego em pontos, nós chamamos pontos focais. O que é que são? E o nuclear, não, ele tem capacidade de ser empregado afastado da costa pela velocidade dele. A velocidade do submarino nuclear, ele varia, ele varia entre 20 e 30 milhas horárias. Né? Depende. Quanto a 6, 7 milhas horárias. Então, são dados muito genéricos, propositais. Né? Então, cobrem. Então, como nós estamos vendo, botei em amarelo ali, é a capacidade de mobilidade. E isso tudo resulta, essas características todas do submarino nuclear resultam em quê? Na grande capacidade de dissuasão. Isso é que é importante que nós tenhamos em mente. Como eu disse inicialmente, é uma grande arma dissuasória. Por favor. Como é que foi feito esse acordo? Né? Os países desenvolvidos, de uma maneira geral, qualquer tecnologia sensível, ela é de responsabilidade do Estado. O Estado é que controla tecnologias sensíveis. E, nesse contexto, foi feita uma parceria estratégica entre os Estados, entre os dois presidentes da época, o presidente Sarkozy e o presidente Lula. Daí saiu o acordo de cooperação entre os ministros da Defesa. Em seguida, foi feito um arranjo técnico entre os comandantes de marinha, das marinhas, brasileira e francesa, e daí resultaram em 7 contratos comerciais, que são esses que estão aí. Um primeiro contrato, os senhores verem que pula o 7º, depois eu vou explicar por quê. O primeiro é de submarinos convencionais, são aqueles que eu falei, que eu já descrevi quais são as características. O contrato 2 de submarino nuclear, é um submarino de propulsão nuclear. E esses contratos são subdivididos em equipamentos e a construção propriamente dito. O contrato 3 é o fornecimento de torpedos. Aqui tem uma característica interessante para os senhores saberem. Esse torpedo é francês, mas esse torpedo somente será adquirido pela Marinha Brasileira se for aprovado, se a Marinha Francesa empregá-lo. Ou seja, nós não teremos um armamento de protótipo, não será protótipo. A Marinha, sendo aprovado pela Marinha Francesa, nós também compraremos, senão não. E 50 despistadores de torpedo, chamado Canto, que já é empregado no mundo. O contrato 4, que é o trato do projeto de construção do estaleiro, uma base naval, uma unidade de fabricação de estrutura metálica que já está pronta, como os senhores verão a seguir. O contrato 5 é um grande administrador dos demais contratos. E o contrato 6, que é a transferência de tecnologia, que é dividido em 3 áreas. A construção propriamente dita, o projeto de submarinos e o projeto de construção da base e do estaleiro. E o contrato 8, que trata de offset. Esses são os contratos. E a administração disso tudo, nós temos 2 grandes parceiros, essa que é a verdade, que é o TCU e o AGU. Né? O TCU e o AGU são nossos parceiros, que é muito bom ser fiscalizado. Né? Então, a nós é muito bom, a cada passo, nós termos prestação de contas, com novas sugestões de administração. Para nós é muito bom isso. Por favor. Como é que foi feito? Foi criado o consórcio Bahia de Sepetida, feita pela DCNS, que é essa estatal francesa, e pela CNO, que é a Construções Norberto Odebrecht. Esse é o consórcio Bahia de Sepetiba, responsável pelo aquele contrato 5 de coordenação. E a sociedade de propósito específico, são essas 2 empresas, foi criada, chamada ICN, Itaguaí Construções Navais, responsável pelos 4 submarinos e pelo nuclear, pela construção. Agora, a Marinha, através da Ingepron, tem o Golden Share desse contrato. Pode passar. Bom, como foi que nós nos estruturamos para isso, né? Os almirantes que foram citados aqui inicialmente são os encarregados, são os donos, os gerentes desses empreendimentos, um tratando da infraestrutura, um tratado dos 4 submarinos, o outro do nuclear e a outra da parte financeira, que é o GAF ali.
Agora, como eu disse, o programa é alicerçado em transferência de tecnologia, nacionalização e capacitação do pessoal. Se nós não conseguirmos absorver, estar pronto para desenvolver outros projetos, nós não podemos... Esse ProSub é muito caro para nós perdermos o conhecimento. Nós não podemos perder o conhecimento, essa que é a verdade. O conhecimento que nós estamos adquirindo, eu acho que é o fator primordial desse programa. E esse programa tem que continuar depois, no nosso entender. Não é fazer isso, dizer, não, está pronto, já tem um submarino de propulsão nuclear, já tem os 4 submarinos, não preciso mais. Não precisa sim. Precisa porque nós não podemos perder esse conhecimento, nós não podemos... A nossa indústria, não só a defesa, a indústria de uma maneira geral, não pode perder a capacidade que é adquirida com esse programa. Essa é a minha opinião, pelo menos. Por favor. Aqui estão os prazos, né? A pergunta normalmente, quando vai ser o primeiro? 2017 será o primeiro submarino, a partir daí, 18 meses depois, serão os seguintes. Né? Como os senhores veem aí, o nuclear é 2023, aí, o início da construção deverá ser em torno de 2016, 2017. No pico das construções, eu vou falar posteriormente, nós teremos 400 engenheiros lá, entre engenheiros e técnicos. Né? Então, esses são as datas, né, previstas. Né? Nós já temos ali, a UFEM já ficou pronta agora, no ano passado, a nossa presidenta inaugurou a UFEM, a Unidade de Fabricação de Estrutura Metálica. Vamos ter agora, em novembro, o main hall do estaleiro de construção estará pronto. Esses marcos, nós buscamos chegar... Nós como há um acompanhamento de toda a evolução do programa, a cada marco que nós vemos que está atrasado, nós mitigamos, tomamos medidas mitigadoras de forma a que nós consigamos realmente atingir essas datas. Por favor. Vou falar um pouquinho dos diversos empreendimentos modulares, no que diz respeito à transferência de tecnologia, na parte da infraestrutura industrial, é exatamente... Por quê? Porque ali vão ser construídos submarinos convencionais, franceses, são modificados, eu vou mostrar, mas cuja autoridade de projeto é o francês, então ele dá uma assistência técnica da construção do estaleiro, da base, da UFEM, etc. Por favor. Aqui está, é interessante. Os senhores veem que a nossa UFEM ajuda a Nuclep. Né? Uma exigência nossa foi integrar a Nuclep nesse sistema de construção. A Nuclep é nossa. A Nuclep já tinha experiência com outros submarinos que nós construímos. Então, da Nuclep passa para aquela UFEM. Então, e essa área já está em operação. Construímos um túnel que também está em operação. Aquela chamada base, tudo em Itaguaí, né? A base norte é onde vai ter a base propriamente dita, a questão de apoio. E a base sul é o estaleiro de construção e de manutenção, onde vão ficar os submarinos. Por favor. Aqui é só uma visão. Os senhores são 45 edificações, são 92 mil metros quadrados, dos quais edificáveis 75. Isso foi feito em 2 anos e 4 meses. Essa é a UFEM, 2 anos e 4. Por isso que eu digo, é interessante a visita lá, que se tem ideia da grandiosidade e da capacidade nossa. Isso pode passar, por favor. Aqui está uma visão interna das diversas oficinas dessa... esse piso aí parece que é simples, mas é um piso que ele aguenta 10 toneladas por metro quadrado. Então, não é simples, não. Então, é uma coisa muito tecnologicamente avançada, muito cara, por isso que eu digo que nós não podemos perder essa tecnologia. Por favor. Aqui é uma visão última aí de fotografia, de como está lá as coisas. Por favor. Aqui, o benefício para o Brasil, tecnologia, né, usado na construção da UFEM e da IBN, priorização de empregos, equipamentos, máquinas na indústria brasileira. Repito, 95% foi de indústria brasileira. Por favor, da UFEM. Ali está, 600 empresas foram visitadas, 600 empresas estão envolvidas com o projeto do EBN, isso aí que é interessante que se saiba, das quais 190 como principais,
né? Nós tivemos na UFEM 95% de utilização de produtos nacionais, 95%. Né? Foi injetado na indústria nacional cerca de 240 milhões de reais e esperamos mais 1 bilhão para a construção da EBN, injetar na indústria nacional. Pode passar, por favor. Nós tivemos 75 milhões de teremos, ao final, 75 milhões de homem-hora de mão de obra direta, cerca de 850 milhões de reais de impostos municipais e federais. O município de Itaguaí está ganhando muito imposto, essa que é a verdade, é muito dinheiro. Cerca de 4 mil equipamentos industriais. Eu tirei só aqueles que estão em azul ali, está à disposição dos senhores toda a apresentação, por favor. O processo de construção aqui do submarino convencional. Foram feitas 2 sessões somente. O submarino tem 4 sessões. 2 sessões foram feitas na França com o nosso pessoal, participando. O senhor esteve em Cherbourg, o senhor viu. Com o nosso pessoal. Então, nosso pessoal aprendeu, porque a solda é especial, a fresa, tudo, o fresador. Então, nós mandamos operários nossos da Nuclep, da ICN e da Marinha. Né? Nós mandamos para aprender como fazer. Então, fizeram lá junto com os franceses, evidentemente, absorvendo essa tecnologia, fizemos 2 sessões. As 2 outras sessões estão sendo feitas aqui, parte na Nuclep e parte na ICN. Significa dizer, na prática, que nós, brasileiros, tivemos acesso, se é que pode se afirmar assim, ao código-fonte? Nós vamos chegar... no que diz respeito, aí é na construção propriamente dito, mas no que diz respeito ao projeto propriamente dito. Agora, no projeto dos diversos sistemas, sistema de combate, que é o cerne da questão, e o sistema de controle, nós estamos tendo acesso, há uma sempre discussão, vou falar um pouquinho disso, mas nós estamos tendo acesso aos códigos-fontes, senhor. Aqui, professor, o início do aprendizado do projeto começou no próprio Scorpene, que não é o próprio do francês. Nós acrescentamos essa seção intermediária, certo? Então, ele aumentou de 66 metros para 71. Isso já foi feito pelos nossos projetistas que tiveram curso na França. Eu vou mostrar a seguir. Pode passar, por favor. No que diz respeito ao offset, aquele contrato no valor de 400 milhões para a capacitação de nossas empresas, né? E que resulta em encomenda física para os 4 submarinos de propulsão, convencionais de 100 milhões em equipamentos. Né? São 92 subprojetos, 17 já estão em execução. E há um procedimento para a gente nacionalizar isso tudo que eu vou mostrar aos senhores. Por favor. Pode passar. Como é que se nacionaliza, né? É uma pergunta interessante, né? Que eu não tinha também muita ideia, não. Eu tô desde abril, vou fazer ainda um ano nessa coordenadoria, com muito orgulho, diga-se de passagem, de poder participar desse processo. Mas como é que se nacionaliza, né? Isso. Primeiro se identifica qual o produto dentro daqueles 92 subprojetos. O que é que nós queremos, que é importante. Mas nós não queremos, não é nacionalizar um parafuso, ou uma folha de papel, não. Nós queremos saber o conteúdo. É isso que nós dos diversos equipamentos. Para nós não adianta nacionalizar um painel. Isso a gente já sabe. Eu quero nacionalizar o que está dentro do painel. Essa é que é a nossa discussão constante, que nós temos tido, está bastante satisfatório isso. Seleção de empresas candidatas, há uma negociação com as empresas e com a DCNS, há uma decisão e depois o acompanhamento. Esse é o processo. É um processo que não é rápido, é demorado, né? Mas é um processo que é feito com muita fiscalização, com muita... E a surpresa nossa, isso é que dá satisfação, a surpresa de nós vermos o empresariado brasileiro se engajar nesse programa. Nós sempre dizemos, não, o empresário só quer saber de lucro, e a gente observa que não é isso. Não é isso, nem sempre é isso. Como tem empresários que realmente eles chegam juntos, acreditam no programa e querem participar do programa sem grandes lucros, né? Eles querem participar do programa. Também porque, diga-se de passagem, muita da coisa é dual, né? Existe muita dualidade nesse processo. Pode empregar dualmente. Por favor.
No que diz respeito ao nuclear, como eu disse, o projeto e a construção é nossa, a autoridade do projeto está ali presente, é o almirante Pinto Corrêa, que é o secretário executivo. O projeto do Scorpend, a autoridade do projeto é o francês, porque o projeto é dele, mas esse é nosso projeto, esse é nosso. No que diz respeito à transferência de tecnologia, esse é nosso. Não existe nenhuma transferência, nem queremos, da parte do francês, e de ninguém. É tudo desenvolvido por nós. Isso é bom que se diga aqui. Engloba a nacionalização de sistemas e equipamentos, aí que vem, senador, no que diz respeito aos códigos-fontes, tá? A discussão dos códigos-fontes. Nós temos uma empresa, eu vou falar um pouquinho disso só para não perder a frase. Engloba a nacionalização de sistemas e equipamentos e a conclusão do laboratório de geração LabGen, como eu mostrei, que é o laboratório, o reator nuclear, que vai estar sendo feito em Sorocaba, para depois ir um igual lá para o submarino, que é pelo CETEMP, incluindo todos os testes e licenciamento pela Quinem. A Quinem é outra parceira, que a Quinem também está começando, porque uma coisa é Angra 1, Angra 2, o submarino, que tem um reator móvel, ele anda, então está se aprendendo muito juntamente com a Quinem, por favor. Para os senhores terem uma ideia de homem-hora trabalhado, o nosso submarino está naquela faixa de 6.000 toneladas. O de 6.900 toneladas, quer dizer, um pouco mais, são 950 mil componentes, 8 milhões de homem-hora, é o que se demora. Se eu ver a diferença de um avião, são 50 mil homem-horas para fazer um Boeing. O submarino de propulsão nuclear são 8 milhões de homem-hora. O senhor imagina o que significa isso de absorção de conhecimento e conseguir multiplicar esse conhecimento. Isso é que eu sempre bato nisso, porque realmente nós não podemos perder o conhecimento que nós estamos adquirindo. O investimento é muito alto para isso. Não temos o direito disso, né? Por favor, pode passar. Aí a fase que está o submarino, são em 3 fases. Nós estamos na fase iniciada em agosto de 2013, vai até 2017, que é a fase conceitual propriamente dita, né? Nós estamos atualmente com cerca de 100 engenheiros já em São Paulo, vai chegar a 300 ou 400 engenheiros, né? Os períodos são esses: a fase de detalhamento, que é a fase de construção, chamada também fase de construção, em 2016, 2017, ela iniciará. Pode passar. A nacionalização do SNBR, do nuclear, um pouco diferente, é de maior magnitude. O processo é o mesmo, praticamente, mas ela tem uma maior magnitude, bem maior magnitude. Né? Ela é bem maior. No SNBR, as empresas nacionais atuam fornecendo diversos componentes, incluindo de alta tecnologia, e prestando serviços de engenharia e gerenciamento industrial nas áreas não nuclear, onde a assistência técnica da DCNS, e na área nuclear, de responsabilidade somente da Marinha. E eu queria citar que aí também os institutos de pesquisa e universidades estarão incluídos aí. Isso é uma coisa importante, que as universidades elas têm que estar incluídas em todo esse processo também. E estão sendo incluídas. Pode passar, por favor. Aí é para ter uma ideia do que nós já mandamos de pessoas para fora para absorver conhecimento e servir de vetor aqui, naquela área, gente da Nuclep e da ICN em Cherbourg, onde está sendo feita a transferência para a construção, 179, em Lorient, que foi a universidade que foi feita, a faculdade que foi feita de construção, 31 oficiais, e todos eles são multiplicadores de conhecimento. Então, os senhores veem que o senhor tem uma empresa que existe. A Marinha, ela é o backup, toda a transferência de tecnologia, a importância para nós é que seja transferida para as empresas nossas e para as universidades. Isso é que é importante. E nós também reteremos tudo. Então, essa é a forma como nós estamos adquirindo essa tecnologia. Por favor. No que diz respeito à responsabilidade social, nós temos diversos programas de agricultura familiar, Caia na Rê, Inglês no Centro de Atendimento ao Público, Programa Acreditar, que é um programa já existente na Odebrecht, que agora nós já compramos esse programa e estamos em parceria com ela no que diz respeito de qualificação profissional lá na área Itaguaí. Eu tenho vários slides sobre isso, eu não vou passar por causa do tempo, mas com certeza a quem tem na própria apresentação, que é bastante
interessante cada um desses programas. Pode passar, por favor. Os senhores terem uma ideia, em termos de empregos diretos e indiretos, são 9 mil, se prevê, e só para, estou falando da construção do submarino, da base, cerca de 32 mil indiretos, do SBR 2 mil a 8 mil indiretos, o projeto propriamente diretos 2.150 e a construção do SNBR entre 1.500 empregos diretos e 6 mil indiretos. Então, também ele gera bastante emprego, né? Pode passar, por favor. No que diz respeito à gestão ambiental, importante a gente citar, para os senhores terem uma ideia, quando, por ocasião das dragagens, uma coisa que foi exigência do IBAMA, né? Foi uma exigência do IBAMA, nós fizemos uma dragagem muito grande lá, muito forte, e a exigência foi tirar a água estava toda contaminada por metais pesados de uma empresa que esteve lá anteriormente e foi à falência e deixou, a água levou tudo, e nós tiramos 299 mil metros cúbicos, equivalente a 20 mil caminhões carregados de cádmio, chumbo, cobre, níquel e zinco. Hoje em dia, quando vai lá, os senhores visitarão, a água é transparente, dá prazer, e a pesca voltou no local. Isso é uma coisa importante que se saiba também. Tá aí, essas manchas são as manchas dos resíduos do fundo, foram todas colocadas em geotubes que estão ali, e foram todas, como é que se diz, foram enterradas, a mais de 7 metros como foi usado ali no Rio de Janeiro também, na parte da Ilha do Governador. Existem esses programas aí, esses projetos, no que diz respeito à gestão ambiental, pode passar, por favor. Campanha de educação ambiental, evidentemente, né? Gerenciamento de riscos, né? Isso é bastante importante, né? Pode passar. Área plantada, nós temos uma cooperativa, foi criada uma cooperativa, muitas das coisas que se come lá são de áreas plantadas, provenientes desse plano de ambiente que nós fizemos para o IBAMA, por favor. E, finalmente, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: a execução do programa resultará, entre outras, em um salto tecnológico a ser vivido pelo país. O arrasto tecnológico desse programa, ele é imenso, tenho certeza disso, decorrente de um grande processo de transferência de tecnologia, do fortalecimento da indústria nacional, em especial de defesa, e da melhoria de qualificação técnica e profissionais de brasileiros. Então, isso eu queria dizer aos senhores, e vou reforçar quando eu falei da nossa responsabilidade de ter uma força forte. Nós não sabemos o que vai acontecer no mundo daqui a 50, 100 anos. E nós temos que ter uma força armada forte, com capacidade de dissuasão. Cada uma das forças com seus programas estratégicos, todos eles contribuindo para o bem do país. Essa que é a verdade. Então, nós temos que ter o Brasil, como eu mostrei inicialmente, ele é foco de ambição de muitos, tendo em vista as suas riquezas, a sua capacidade. Então, nós precisamos ter, e precisamos que esse programa não pare por aí, que nós não temos o direito dos investimentos de 6,7 bilhões de euros, cerca disso, nós não temos o direito de perder essa capacidade. Nós não temos o direito de não levar às nossas universidades esse conhecimento, à nossa população. E o que eu pediria ao senhor, senador, aqui, o senhor como presidente da CRE, eu pediria que nos ajudasse exatamente a transmitir isso, os senhores como representantes legítimos, né, que nos ajudasse a transmitir isso, porque as pessoas, o convencimento das pessoas farão com que o orçamento venha naturalmente, não é? Porque é difícil as pessoas se convencerem, eu entendo perfeitamente a divisão entre a parte social e a parte de defesa. Mas esse é o nosso. Até o momento, o senhor me perguntou que a LOA de 2014 não está condizente com as necessidades. Nós sabemos disso, mas nós também temos certeza que as suplementações necessárias, assim que elas se fizerem necessárias, elas chegarão no que diz respeito ao PAC, propriamente dito. E eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação e estou à disposição do senhor.